Olá pessoal, retornamos agora para o nosso último vídeo sobre ergonomia, né? Na nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, falando de novo, né, sobre continuando no texto sobre ergonomia e lesões e fadiga, só que hoje a gente vai falar especificamente aqui da parte de fadiga, né? No vídeo anterior a gente já conversou sobre lesões. Se você está chegando, está caindo de paraquedas aqui agora, quer entender um pouco melhor, volta um pouco, né? Vê o vídeo anterior que a gente conversou aí sobre a primeira parte do texto, né? Sobre a parte de lesões. Agora a gente vai continuar aí, finalizar sobre fadiga. E aí a gente finaliza o texto e finaliza essa parte aqui relacionada à ergonomia, tá? Acho que é. Agora não estou recordando agora qual é o próximo texto, mas se não me engano, de ergonomia especificamente, isso aqui, se eu não me engano. Eu tenho que olhar o plano de ensino e ver qual é o próximo texto agora que vai para vocês, tá? Bom, mas como eu tinha até avisado no outro vídeo, né? De novo, né, gente? Vocês vão ver que é muito autoexplicativo, é muito fácil de entender, não tem muito o que eu ficar aqui aprofundando, né? O texto fala por si só, né? O conteúdo fala por si só, então eu acredito que vai ser até um vídeo rápido de novo, como foi o outro, né? Meia horinha. E aí a gente mata isso aqui, tá certo? Então, para não maiores delongas, vamos lá. Então, vamos começar a falar da fadiga. Bom, o que é fadiga, né? Basicamente. Então, fadiga é aquilo que vocês conhecem, o próprio senso comum, tá? A fadiga pode ser definida de modo simples como o cansaço, né? Então, o que é fadiga? A fadiga é isso que a gente conhece aqui, ó, o rapaz aqui, né, esfregando os olhos aí e tal, é o cansaço, aquele que a gente tem todo dia, né? A gente sente, né? Ela pode ser mais intensa ou menos intensa no trabalho, ela pode ter consequências para o trabalho e efetivamente ela pode ser consequência do trabalho. A gente vai ver isso um pouquinho mais ali na frente, tá? Ocorre em decorrência de uma sobrecarga que se manifesta em pontos isolados do organismo ou nele como um todo. Né? Eu posso ter fadiga no braço, né? Não consigo, passei o dia inteiro parafusando, não consigo mais, estou sem força no braço. Ou fadiga no corpo inteiro, no final do dia estou esgotado, estou cansado, não aguento mais. Né? Então ela pode ser em segmentos ou pode ser no corpo como um todo, com uma natural redução da capacidade funcional das partes afetadas. Por exemplo, que eu dei aqui agora, né? Passei o dia inteiro fazendo isso aqui, no final do dia eu não consigo nem fechar a mão mais. Né? Então eu perco, às vezes temporariamente, às vezes num prazo até um pouco maior, a funcionalidade ali, a força ou né, a função de partes aí de segmentos do corpo. Tá? A manifestação da fadiga é, na verdade, um sistema de defesa do organismo que avisa que não é recomendável forçá-lo. A fadiga, ela é muito... Eu até poderia dizer que é a mesma coisa que a dor, aquilo que a gente conversou no vídeo anterior. Né? A fadiga é um aviso. É um aviso que o corpo está dando de que, olha, não está indo legal, para. Né? O próprio cansaço que a gente sente ao longo, no final do dia, é um aviso que você precisa parar, descansar, dormir, recuperar as energias para voltar para outro dia. Né? Se alguém já tentou fazer virar um dia, 2 dias, 3 dias, você percebe que chega uma hora que o teu organismo desliga automaticamente, né? Então, a fadiga, né, aquele cansaço, aquela sensação de peso, aquela sensação de sem vontade, sem energia, é um alerta do organismo. Respeite o seu organismo, né? Se você está sentindo fadiga, vá buscar se recuperar, né? Para um pouco, se refaz um pouco e volta, né? E para você mesmo não acabar se lesionando, não acabar se machucando, alguma coisa assim. E se a fadiga for meio crônica, né, talvez seja interessante você buscar outras ajudas aí do próprio corpo médico, do próprio corpo psicológico, né, do campo psicológico, do campo médico, do campo da saúde de modo geral, porque pode ser inclusive um sintoma de alguma outra coisa. Tá? E aí, não veio um caso aqui abrir, porque não é o foco do texto, mas a fadiga também pode ser, às vezes, até um problema vitamínico, sabe? Se a pessoa está com uma baixa vitamina, grau de vitaminas no corpo e tudo mais, né? Nutrientes no corpo, pode causar fadiga também. Embora o texto não aborde isso, né? Ou até outras doenças também que podem causar fadiga. Mas voltando aqui para o nosso ponto, que é o trabalho, né? Tirando isso daí. Mas lembre, se você tem fadiga crônica durante muito tempo, tá? A gente vai ver que pode ser ocasionado pelo trabalho, sim, mas pode ter outras causas que às vezes é interessante buscar e tentar descobrir a causa disso daí, tá? Então vamos lá, os sintomas normais da fadiga quais são, né? Do cansaço, né? Sintomas normais do cansaço, como sentir sono no final do dia, são características da fadiga aguda, né? Então normal, né? Você trabalhou o dia inteiro, passei o dia inteiro cortando uma roça de cana, é óbvio, no final do dia você está cansado, né? Passei o dia inteiro carregando tijolo lá, batendo uma laje na obra. É óbvio, no final do dia você vai estar cansado. Isso aqui é uma fadiga aguda, aquela fadiga que você tem em decorrência do esforço físico que você realizou durante o dia ali, né?
Contudo, né, sinais mais pronunciados que demonstram desequilíbrio no organismo, como aquele que eu estava falando antes, né, como dor de cabeça constantes, né, tonturas, ardência nos olhos, digestão difícil, azia, irritação fácil, podem indicar que o organismo atingiu um estágio de fadiga crônica. Tremores, tá? Tremores no corpo. Você desce uma escada e o corpo já começa a tremer, você sobe uma escada e o corpo começa a tremer, coisa desse tipo, pode indicar que você está com um caso de fadiga crônica. Outra coisa que é muito comum em fadiga é isso aqui, ó, irritação fácil, falando do aspecto psicológico, né? Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa tu explode, qualquer coisa você tá puto, né? Pode ser que você esteja num quadro de fadiga crônica, tá? E aí, um caso de fadiga crônica, foi aquilo que eu falei, a melhor coisa que você tem a fazer é dar uma parada com as coisas, buscar uma ajuda profissional aí mais específica, né? Porque às vezes não é simplesmente parar de fazer o trabalho, tá? A gente vai ver aqui, principalmente quando a gente vai falar aí de aspectos emocionais, né? Ou aspectos relacionados ao psiquismo na fadiga, muitas vezes não adianta parar o trabalho, às vezes até parar o trabalho é até pior, né? Precisa fazer uma coisinha a mais, tá? Precisa fazer uma atençãozinha a mais. Bom, eu não vou aprofundar porque para não alongar muito o vídeo e para não desviar do foco aqui do texto, tá? Mas bom, vamos lá. Então a fadiga crônica, tá, geralmente surge quando o trabalhador não consegue desligar do trabalho, tá? Por isso períodos de descanso não são suficientes para recuperar do trabalho. Esse desligar aqui, a gente vai ver, né, que tem até falando aqui fadiga física e fadiga psíquica. Geralmente o desligar tá ligado à fadiga corporal mesmo, né? A física, o cara não consegue, tem muita coisa para fazer, não posso parar tal, mas geralmente ele está mais ligado à questão de fatores cognitivos, fatores emocionais, tá? Fatores psíquicos, onde a pessoa ela tem uma carga, ela tem uma pressão mental, uma pressão psicológica em cima dela e ela não consegue desligar do trabalho. É bastante comum em quem desenvolve trabalhos de cunho intelectual, trabalho burocrático, trabalho que exige criatividade, trabalho que exige produção mental, produção intelectual, tá? E foi aquilo que eu estava falando antes, às vezes a pessoa parar, porque quando a pessoa para, ela até se irrita mais, porque ela diz, puta, eu tinha que estar fazendo, né? E aí isso aumenta o estresse. Então, assim, por isso que eu estava falando, em questões de fadiga psíquica, como a gente vai ver aqui, precisa de mais coisa do que simplesmente dar uma parada. No caso da fadiga física, é só às vezes parar, uma boa noite de sono, no final de semana, umas férias, resolve, né? Mas no caso de uma fadiga psíquica, às vezes você tem que mudar o estilo de vida, sabe? É mais embaixo o buraco. Mas enfim, já estou aqui adiantando coisas. Vamos lá. Então, embora a fadiga se manifeste no organismo como um todo, é possível dividi-la didaticamente em física e psíquica. É o que eu estava falando aqui agora, tá? Mas, de novo, gente, é como o próprio texto aqui fala, né? Didaticamente, a gente divide isso em fadiga física e fadiga psíquica. Tá? O que é isso? Fadiga física é aquela fadiga que envolve musculatura, ossos e tal. E fadiga psíquica é aquela que envolve pensar, sentir, se relacionar, tá? Mas ambas vão estar ligadas, tá? Não tem como você ter uma pressão psíquica e isso não afetar teu corpo, não tem como você ter uma pressão corporal e isso não afetar o teu psiquismo. Então não tem como separar. Isso aqui é mais didático. Mas de certo modo a gente consegue ver bem essa divisão, tá? Que eu diria assim, trabalhos braçais, trabalhos corporais e trabalhos mentais, tá? Trabalhos que exijam uma reflexão, tá? Projetos, né? Esses aí geralmente acaba gerando uma carga psíquica maior, tá? Mas então, só para a gente matar isso aqui, acho que é bem fácil de entender a fadiga física, né? Como dores musculares ou esgotamento energético do corpo, geralmente são mais fáceis de serem resolvidos e a ergonomia muitas vezes consegue eliminá-la com alterações no posto de trabalho. Foi o que eu falei, geralmente é fácil, às vezes até é só dar intervalos entre um trabalho e outro e consegue, né? Porém, a fadiga psíquica requer uma atenção maior devido à dificuldade de eliminação apenas com alterações no posto de trabalho. Aqui, ó. Não é às vezes apenas uma alteração do posto de trabalho, porque o problema não está no posto em si, o problema está dentro do indivíduo. Né? Eu não desligo, como está aqui, ó, eu não consigo desligar. E qualquer um aí que já fez um TCC na vida, que já fez uma dissertação, alguma coisa do tipo, que já teve que fazer um trabalho de projeto, você tem uma data para entregar o projeto e às vezes aquela coisa não sai, não está saindo e a data, né, a linha de corte ali está chegando perto, você percebe, né, que essa pressão interna aumenta e aí você consequentemente estoura mesmo, fica fatigado, não quer nem olhar para aquilo, não quer nem ver aquilo.
passa mal, sentir enjoo, ânsia de vômito só de pensar em ter que pegar lá o computador e trabalhar com aquele, voltar para aquele projeto. Isso é fadiga psíquica, né? E é aquilo que eu falei, é difícil porque não tem mais, quando chega nesse ponto, não está mais tão ligado no posto de trabalho em si, na atividade em si, já é dentro do indivíduo. Por isso que eu falei, para resolver problemas de fadiga psíquica, geralmente precisa de uma mudança no próprio estilo de vida da pessoa, tá? Por isso que eu falei no começo, né? Procura um profissional, alguma coisa assim tal, porque é uma alteração mais interna, mais profunda, né? Bom, vamos lá. Não é o foco aqui aprofundar isso, mas vamos lá. De modo geral, então, tá? A fadiga psíquica surge devido à incapacidade do trabalhador de tolerar ou superar situações que extrapolem as exigências psíquicas de suas expectativas cognitivas e emocionais em relação ao trabalho que a pessoa desenvolve. Tá? Nesse ponto, a ergonomia ainda não consegue resolver totalmente questões internas inerentes ao trabalho, ao trabalhador, e por essa razão recorre a outras áreas, como áreas do conhecimento, como é o caso da psicologia. Né? E aí, era aquilo que eu estava falando. E aí é basicamente assim, gente, assim, ó, nem a psicologia vai resolver isso aí no posto de trabalho, tá? Por isso que eu falei, né? Aqui, lembra, esse texto foi escrito por um engenheiro e tal, né? Então ele vai falar, a psicologia resolve. Mas não é bem assim, né? O psicólogo parece que é mágico, né? Vai lá, o psicólogo olha e resolve. Não é desse jeito, né? O que significa é que esse tipo de fadiga, esse tipo de estresse, esse tipo de problema aí, né, que pode ser decorrente a partir do trabalho, né? Vai exigir sim um outro trabalho que vai ser mais demorado, que vai ser um pouco mais complexo do que simplesmente muitas vezes mudar uma cadeira, mudar uma iluminação ou alguma coisa assim, né? Vai precisar uma mudança interna do próprio sujeito, e aí isso às vezes leva tempo, né? Às vezes é mais difícil de ser feito do que mudar uma bancada, né? Principalmente a gente está falando aí de empresas que têm todos os problemas de gestão, organização, produção que a gente conhece, tá? Bom, então aí a fadiga psíquica, né, ela pode surgir devido à sobrecarga no trabalho, ou seja, aquilo que a gente vai chamar de esgotamento mental, tá? Então a pessoa que trabalha muito demais tem que pensar muito, ou pela monotonia do trabalho, aquilo que a gente vai chamar de embotamento mental. É aquele que o cara fala assim, puta que saco, né? Lá tô eu de novo tendo que fazer isso aqui. Né? Então a fadiga ela vai vir tanto pelo excesso de demanda, principalmente intelectual, tá? Mental, como ao contrário, pela falta total de demanda, né? Aquilo que o cara não é convidado, o cara não é estimulado a fazer nada. Isso também deixa o cara cair no marasmo profundo, talvez até pior do que o do esgotamento mental, tá? Porque o cara simplesmente, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Tá? Quando chega no é porque o cara realmente não tá mais afim. E aí, para fazer a coisa ficar criativa, para fazer a coisa ficar lúdica, divertida de novo, muitas vezes é difícil, tá? E aí o pessoal também que trabalha muito nisso daí, não tem às vezes muita habilidade, né? E também não vou criticar o trabalho de ninguém aqui, porque é difícil mesmo, mas aí vai fazer aquelas dinâmicazinhas lá, faz dinâmica com balão, faz conversa em grupo e acha que resolve. Não é assim, tá? Não é assim. Às vezes a pessoa tá de saco cheio por coisas bem mais profundas. Por isso que nesse ponto, nesse tipo de coisa aqui, foi aquilo que eu falei. Quer dizer, eu não falei, mas assim, eu particularmente acho que trabalhos mais individualizados são mais úteis, tá? Para tentar aí modificar o indivíduo em relação principalmente a essa parte aqui, ó, tá? Do embotamento mental. Mas vamos ver um pouquinho o que é cada um desses dois aí. Vamos lá, esgotamento mental. Indivíduos que se sujeitam a jornadas de trabalho muito intensas, né, trabalhando em 2 ou 3 empregos diferentes, ou trabalhando de dia, estudando à noite, alguns de vocês devem vivenciar isso, né, sofrem de sobrecarga. Todo mundo já passou por isso aqui na vida, principalmente quando você está aí no começo da vida, quando você tem que trabalhar e estudar, todo mundo já passou por isso aqui, tá? Não, acho muito difícil encontrar alguém que não tenha passado pela experiência de um esgotamento pela sobrecarga mental. Trabalhar, estudar, cuidar de filho, enfim... Né, muita coisa, e você chega uma hora que você estoura mesmo, né? Observa-se em tais situações que, à medida que vai se manifestando o esgotamento mental, se a pessoa vai esgotando, ela não aguenta mais, né? O indivíduo não consegue se concentrar nos afazeres do seu trabalho. Casos graves de esgotamento mental podem até provocar reações violentas, tais como incapacidades para as tarefas mais simples. Por exemplo, a pessoa perguntar quanto é 2 mais 2, a pessoa responde, não sei, eu não consigo pensar, né? Ou crise de choro e rejeição total ao trabalho. Isso aqui, gente, eu tenho um caso
Eu não vou citar a pessoa, porque é um amigo pessoal meu, e corre o risco, inclusive, de ver esse vídeo algum dia, né? Mas eu tenho um amigo meu que passou por essa situação, eu acompanhei, tá? E é uma pessoa que eu também não vou dizer no quem trabalha, porque senão ele vai saber que eu tô falando dele, né? Mas ele trabalha ainda, né? Na ocasião, trabalhava numa área que exigia muito planejamento. Vamos dizer assim, trabalhava muito com planejamento, organização de grandes, como é que eu vou poder falar sem identificar a pessoa aqui? Trabalhava com planejamento de grandes estruturas, vamos dizer assim, né? E ele era responsável por muita coisa, que chegava até muitas vezes a implicar a vida de muita gente, porque dependendo de uma decisão que ele tomasse ali ou não, poderia causar uma série de transtornos e as pessoas, né, enfim. E esse meu amigo, uma vez, ele teve isso, tá? Ele até me procurou e era literalmente isso aqui, ó. Ele não conseguia pensar. É impressionante. Perguntava, tipo assim, cara, eu não consigo lembrar meu nome. Ele achou que tava ficando louco. Foi bem relativamente interessante, né? Hoje com o tempo você lembra e dá risada, mas na época foi meio tenso, porque era isso, ele não conseguia assim, lembrar o nome dele, não conseguia lembrar o nome da rua dele, sabe? Foi uma coisa bem intensa. E eu me lembro que na época, até eu era estudante, acho ainda, na época, eu nem trabalhava com nada disso, tal, assim, mas eu falei, cara, você tem que relaxar, né? Tipo assim, dá um tempo lá no serviço, pega uma folga, pega uns dias, vai pro meio do mato, vai pra praia, vai tomar banho de mar, vai relaxar, vai tomar água de coco. Só que é aquela coisa, isso não relaxa completamente, e era o caso bem dele, porque assim, tipo, não adianta você estar lá na praia tomando água de coco, porque o cara tá lá na praia tomando água de coco, eu penso, meu Deus, o projeto tal tem que estar em andamento, e será que o fulano tá fazendo? Foi bem complicado na época. E eu me lembro que a gente tinha um amigo em comum que era um psiquiatra, esse psiquiatra aí até atendeu ele, lá, deu lá uns medicamentos para baixar a ansiedade, né, mas não teve saída não. O que, digamos assim, entre aspas, né, baixou ali a situação dele, aliviou um pouco a situação dele, foi dar uma parada no trabalho, entendeu? Foi assim, ó, ele passou um tempo sem trabalhar ali, ó, fora do setor onde ele estava, tal, e saiu, acho, dos projetos que ele estava fazendo, tal, e aliviou, tá? Mas e nesse caso dele lá foi bem visível, era bem visível que tinha a ver com o trabalho, tá? Era engraçado assim que ele achava que estava ficando louco. Hoje eu lembro e dou risada, né? Na época foi meio tenso, mas ele achava que estava tendo uma crise esquizofrênica, alguma coisa, e fala, cara, você não está esquizofrênico, né? E ele foi uma sobrecarga, né? É isso. Então, assim, pode acontecer mesmo, sabe? É real. E a pessoa tem isso aqui, em casos intensos, mesmo crise de choro, a pessoa não consegue mais fazer, ela trava, tá? O esgotamento mental, de certo modo, é até relativamente, bem entre aspas, aí, né? Relativamente mais fácil de você resolver, porque, como foi aquilo que eu falei, é só fazer um rearranjo ali e tal, né? E dar umas férias para a pessoa, tira ela do setor, coloca outra, a gente mais ou menos consegue. O embotamento, aí já é um pouco mais complicado, né? O que é o embotamento? Geralmente se manifesta pelo subaproveitamento da capacidade profissional do indivíduo. Então, o cara que é subaproveitado, tá? Aqui foi aquilo que eu falei, aquele que o cara chega no ponto que quem olha para um lado, olha para o outro e diz, desisto, né? Foda-se, tô mais aí, não tô nem mais aí, né? É profissional do indivíduo que já atingiu um determinado nível de conhecimento e experiência, mas se vê na condição de trabalhar em atividades básicas, né, ou até mesmo braçais, tá? É uma manifestação psíquica muito observada em linhas de montagem nas quais o trabalhador que possui qualquer espécie de criatividade, não possui qualquer espécie de criatividade, pois se faz sempre a mesma coisa, repetida milhares de vezes. É uma situação na qual aparece uma evidente insatisfação e revolta por parte do trabalhador. Aqui quando fala de trabalhos braçais, tá? Não entendam como um menosprezo aqui. A questão é mais ou menos assim, aquela coisa do indivíduo que teria potencial para realizar mais coisas, até mesmo braçais, até mesmo corporais, na empresa, mas ele está ali fechado, tendo que, sei lá, tirar o pino do ponto A e botando no ponto B, ponto A, ponto B, sabe? Cara, é para isso que eu vim para cá? É para isso que me contrataram, para fazer só isso? Isso aqui, geralmente, o embotamento mental, né, ele atinge geralmente pessoas que têm já digamos assim, até um potencial criativo maior, né, têm uma vontade maior de trabalhar e são colocadas em postos, são colocadas em situações de trabalho onde elas só tem que fazer um feijão com arroz, e muitas vezes um feijão com arroz muito básico, tá?
a pessoa se sente muito incomodada. Tá? Eu também já tive um caso, já acompanhei um caso desse relativamente de perto, e é aquela coisa. Se isso vai chegando a níveis crônicos, a pessoa ela entra num patamar onde ela extrapola isso para outros setores da vida dela e ela começa a não ver sentido em mais nada. Ela começa a não ver sentido naquele trabalho que ela desenvolve, e se ela não vê sentido naquele trabalho que ela desenvolve, ela não vê muito sentido na própria existência dela. Se ela não vê muito sentido na existência dela, ela não vê mais sentido em mais nada e não chega a desenvolver uma depressão. Tá? Pelo menos o que eu já vi, o caso que eu acompanhei, não chegou a esse ponto. Mas, assim, a pessoa ela fica num niilismo. Acho que niilismo seria a palavra mais adequada, sabe? Uma negação de tudo. Tipo assim, foda-se. Fazendo ou não fazendo, tendo ou não tendo, não faz diferença, tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, isso aqui também é um pouco complicado, porque depois que a pessoa chega num ponto de estar com um embotamento, às vezes ela não tem mais nem vontade ela tinha tanto potencial para fazer, tinha tanta, né, energia para dar, e não aproveitaram, e agora ela também, agora quem não quer sou eu. E às vezes você perde um bom funcionário por conta dessas coisas, tá? Bom, vamos lá. Então, o grande problema da fadiga psíquica, né, é que ela não é necessariamente causada aqui, ó. Ela não é necessariamente causada pela atividade laboral, tá? Ela não é necessariamente. Esse é o problema. Mas é derivada de um contexto maior, da própria, aqui, ó, a própria estrutura de personalidade da pessoa, tá? De cada pessoa pode fazer com que ela perceba o trabalho como mais aversivo ou mais prazeroso. Tá? Pode parecer estranho, mas existem pessoas que se sentem realizadas fazendo tarefas que a maioria das pessoas consideraria inaceitáveis. Eu já até conversei um pouquinho sobre isso com vocês em sala, né? Às vezes a gente fica pensando, mas tem gente que gosta de trabalhar com tal coisa que é absurdo, né? Tem gente que gosta, tem gente que curte, né? Então, assim, aqui tem um ponto também que é muito interessante, que é difícil de você, às vezes, relacionar com o trabalho, porque, às vezes, não é o trabalho em si que causa o problema, mas a estrutura de personalidade da pessoa naquele lugar, naquele setor, naquela tarefa, naquele espaço, naquele período, né? Que pode fazer com que desencadeie essa situação, né? Esse exemplo que eu dei aí do meu amigo que teve um esgotamento mental, ele sempre trabalhou sobrecarregado, até hoje é assim, tá? Mas você observa, por exemplo, no caso dele, que hoje ele trabalha numa empresa, num local onde ele é muito mais valorizado, onde ele tem muito mais espaço para ser criativo e fazer as coisas. Então, talvez por isso que, inclusive, nunca mais aconteceu um caso como aquele, tá? Não que ele trabalhe hoje menos do que trabalhava naquela época, talvez trabalhe até mais hoje, mas como talvez ele se sente mais realizado por trabalhar feito um camelo, digamos assim, né, porque ele é reconhecido, alguma coisa assim, ele trabalha sobrecarregado e continua. Talvez naquela época ele trabalhasse num setor onde ele tivesse com as mãos muito amarradas e isso causou o esgotamento, entende? É difícil você dizer assim, é só o trabalho. Não, às vezes a estrutura interna do indivíduo, a personalidade do indivíduo, ela também colabora nesse fator, tá? E aqui foi aquilo que o próprio texto fala aí. E às vezes, inclusive, estranho, pode parecer estranho, mas a gente pode dizer assim, aquela tarefa ali é de matar, ninguém vai querer fazer aquilo. Não, e tem pessoas que têm tesão, né? Então, muitas vezes a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na psicodinâmica do trabalho, conhecer um pouco da estrutura do teu trabalhador, estrutura psicológica, psíquica dele, né? E adequar muitas vezes esse indivíduo aí ao setor, né? Você não vai colocar um cara muito expansivo, muito criativo, muito falador, não é para fazer um trabalho de tirar o pino do ponto A para o ponto B, né? E você não vai colocar uma pessoa introspectiva, mais reflexiva, mais introvertida para, sei lá, lidar com o público, né? Então são coisas que quem vai depois aí estar trabalhando, né, nessa parte de RH, gestão de pessoas, tem que ter essa sensibilidade, tá bom? Bom, vamos lá. Outros fatores referentes ao contexto que podem provocar a fadiga psíquica são, né, aí o local onde o indivíduo mora, o salário, o status de trabalho, a cultura local, condições do mercado de trabalho, problemas familiares, relação com a chefia, com os colegas de trabalho, etc. Esse é outro problema, tá? Porque muitas vezes tudo isso aqui, interfere, né, na vida do sujeito. Então, o esgotamento mental, o embotamento mental da pessoa, né, não é necessariamente ligado ao trabalho, mas é todo o contexto onde a pessoa vive, todo o contexto onde a pessoa está inserida, tá? Tudo isso colabora. O que pode ajudar a resolver o problema ou pode ajudar a potencializar o problema, tá? Então, vamos lá. Consequências da fadiga ocupacional. O trabalhador, né, que manifesta a fadiga crônica, geralmente psíquica, acompanhada por reações adversas,
que são de caráter psicossomático, isso aqui também é bastante comum, tá? Gastrite, úlcera, colite, dores de cabeça crônicas, tremores, irritabilidade frequente, né? Sente-se desmotivado para o trabalho e não raro falta ao emprego em demasia em reações típicas de defesa e fuga, tá? Enfim, eu já vi muito isso aqui. Quer ver um lugar onde é bastante comum? É professor, por exemplo, né? Docente, principalmente quem trabalha aí com criança, adolescente. Criança não é tanto, adolescente é pior, né? Adolescente sempre é pior. É muito comum a gente ver, né? Adoecimento de professores, sobrecarga de trabalho, sobrecarga psíquica, né? Não é raro esse pessoal aí tá batendo no médico, pegando um afastamento, pegando um atestado, né? E muitas vezes, inclusive, ainda é julgado pela sociedade como vagabundo, tudo mais e tal, e não é, né? Muitas vezes aí é uma questão de um estresse muito crônico ali no trabalho e a pessoa, sim, ela desenvolve doenças. Eu conheci, agora também, lembrando aqui, também não vou citar nomes, né? Conheci uma pessoa que era professora, docente, trabalhava, né, com adolescente e tal, e vivia com dor de cabeça, tá? Até que um dia que ela não aguentou, estourou, né? Teve uma crise nervosa, ela ficou afastada, tá? Largou o emprego, foi embora. Hoje trabalha boleira, né? Faz bolo. Tá muito feliz. Tá muito feliz. Diz que não quer nem a pau voltar, né, a trabalhar com educação. Entende? É isso, né? Não quer dizer que talvez ela estivesse na profissão errada, talvez, pode ser também, mas pode ser que realmente a estrutura de personalidade dela não era para aquele tipo de trabalho que ela estava, e aí foi buscar uma outra atividade, uma atividade braçal, né? Fazer bolo é muito mais braçal do que da alma, né? Que você é muito mais intelectualizado, né? E tá lá, feliz, obrigado, e ganhando mais dinheiro, tá? Até a última vez que eu tive contato, faz tempo que eu não vejo, tava indo muito bem, obrigado, fazendo aqueles bons decorados, aquelas coisas tudo lá, enfim. Né? Bom, vamos lá. Quando a situação se torna insuportável, o trabalhador pode até mesmo se demitir ou desejar fazê-lo, né? Mas recusa devido à necessidade de permanecer no emprego para garantir a sua total sobrevivência. Né? Por isso que eu até botei essa imagem aqui do cara preso no trabalho porque precisa ir pagar as contas. Né? Tal situação inevitavelmente trará custos ao trabalhador, que adoecerá, e para a empresa e para a sociedade. Isso aqui é um problema. Tá? Muitas vezes a pessoa está presa realmente por questões financeiras ao trabalho, ao emprego. Ela não gosta daquilo, ela detesta aquilo, não está feliz, mas ela fica ali porque ela precisa. E aí é um problema, porque é um problema para ela, é um problema para a empresa, é um problema para a sociedade, porque a pessoa efetivamente ela vai adoecer, não tem saída. Ela tá infeliz, ela está num lugar onde ela é forçada, ela está ali só porque ela necessita mesmo. Não tem jeito. No médio e longo prazo, essa pessoa vai adoecer. E quando ela adoecer, ela vai causar um problema para ela, vai causar um problema para a empresa, vai causar um problema para a sociedade como um todo, né? Porque ela vai ficar encostada aí, todo mundo tem que vai pagar a conta do INSS dela aí, né? Então, assim, isso também é uma coisa que quem vai amanhã depois trabalhar com né, gestão de pessoas, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, sabe? Às vezes, realocar pessoas, ou em funções diferentes, ou em empregos diferentes, sabe? Até ajudar a pessoa muitas vezes a sair do emprego. Pode parecer estranho, mas pode ajudar, né? A pessoa precisa de uma estrutura, precisa pensar como que ela vai fazer para de repente largar o que ela está fazendo e ir atrás de uma atividade onde ela se sinta mais realizada, né? E é uma coisa que sim, tá? A gente precisa fazer, tá? Porque senão, efetivamente, o que vai acontecer é no médio e longo prazo a pessoa adoece e ficando doente, ela vai causar um dano para ela, para a empresa e para a própria sociedade. Tá? Então, para minimizar problemas dessa natureza, né, é importante que as empresas desenvolvam políticas internas de organização e gestão do trabalho, evitando assim problemas e custos, né, maiores que podem surgir devido à fadiga crônica dos seus funcionários. Aí aqui é isso que você estava falando antes ali, não tem jeito, tá? Toda empresa precisa ter um setor aí, né, de gestão de pessoas para trabalhar com isso, para resolver isso, porque é algo que precisa partir um pouco da própria estrutura do trabalho, orientar, organizar e até ajudar o trabalhador, muitas vezes até a sair da própria empresa. Tá? Porque é preferível alguém, né, feliz trabalhando em outro lugar e ajudando a sociedade como um todo, do que alguém ali no médio e longo prazo vai causar problema. Eu não quero dar exemplos muito, muito próximos de mim nesse momento, mas assim, a gente vê muito isso até, né, na própria universidade. Muitas vezes pessoas que estão infelizes no lugar onde elas trabalham, pedem para ser transferidas para outros lugares, e às vezes os colegas falam assim, não, a pessoa tem que ficar aqui, porque se ela sair daqui,
Como é que a gente vai tocar esse setor? Tá? Gente, besteira, não é besteira. Alguém puto, alguém infeliz no lugar que está trabalhando não trabalha direito. Então é preferível você deixar a pessoa aí, até ajudar a pessoa aí, manda a pessoa para outra cidade, outro setor, ou para onde ela quer, que lá ela vai estar mais contente, mais feliz, inclusive vai te ajudar. Né? Aqui, quando você precisar de uma ajuda de um trabalho, alguma coisa que ela possa colaborar, ela ajuda, ela colabora. Né? Agora, se você prende ela num setor, prende ela numa atividade, prende ela num lugar, né? Diz, não, você tem que fazer porque a universidade precisa, a empresa precisa, né? A sociedade precisa, ela fica puta, né? E aí quando você vai pedir para ela fazer uma ajuda ou coisa a mais, ela vira para você, não dá, por exemplo, tô ocupado, tem que fazer alguma coisa e tal, né? Então não adianta, gente, uma coisa que é real, pessoas felizes trabalham melhor, né? Então, quanto mais feliz tiver o funcionário, quanto melhor, quanto mais saudável ele tiver, melhor para todo mundo, tá? Inclusive para a própria empresa. Principalmente a própria empresa. Tá? Devido ao horário, eu não vou contar uma historinha aqui, mas me lembra depois na sala de aula eu conto a historinha de quando eu trabalhava lá num setor lá que a gente não era muito feliz quando trabalhava lá. É até bom não falar essas coisas na internet. Bom, vamos lá. Então, um exemplo disso são empresas que atuam 24 horas por dia e que desenvolvem estratégias para que seus trabalhadores possam se recuperar de modo adequado da inversão do seu relógio biológico devido aos horários de trabalho. Isso aqui, gente, eu botei aqui só porque estava lá na apostila, porque não é bem assim, tá? Isso aqui contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa, inclusive foi até essa aí que eu ia falar, que a gente não estava muito feliz lá, né? Por uma série de razões. Era um lugar meio tenso em algumas coisas, né? Quer dizer, muitas coisas. Mas eu trabalhava nessa empresa aí e era uma empresa de 24 horas, eu trabalhava no turno da madrugada, né? Então a gente trabalhava às 11 e saía às 7. 7? Acho que saía às 7 da manhã. 7? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 da manhã. Né? E era isso. Então, assim, imagina, você passa toda a noite, toda a madrugada acordado trabalhando, né? E aí eu me lembro que na época, não sei se foi na época que eu entrei ou se foi logo depois que eu entrei, tava tendo problema. Eu não lembro qual era o problema que tava tendo lá. Deu algum problema em alguma coisa que aí o pessoal da gestão resolveu que ia fazer em turnos intercalados, né? Então, como é que era o turno? Era um turno da manhã, tarde, noite e noite madrugada, né? Eram 3 turnos, né? E aí era assim, uma semana quem trabalhava de manhã ia para a tarde, na outra semana quem trabalhava de tarde ia para madrugada, outra tarde e noite, né, ia para madrugada, quem estava na madrugada ia para manhã, então ficava rodando, né? Na ideia de um burocrata que sentava na mesa que nunca trabalhou de madrugada, né, parecia muito legal fazer isso. Ou, sei lá, o cara leu algum estudo de alguma revista científica, de alguma coisa, né, que dizia que era melhor fazer isso. Mas, cara, pra gente que era peão, né, pra gente que trabalhava lá, era horrível. Porque você ficava uma semana para acostumar o teu organismo a trabalhar de madrugada. Quando o teu organismo acostumava a trabalhar de madrugada, você tinha que reverter todo o teu relógio biológico, começar a acostumar a dormir de madrugada, acordar de manhã para trabalhar, sabe? E vice-versa. Sem contar que ferrava a vida de todo mundo, como, por exemplo, era o meu caso. Eu trabalhava e estudava nessa época, então eu estudava à noite, né? Eu estudava à noite e fazia outra coisa de dia, não lembro o que era. Mas assim, eu estudava à noite e aí, puxa, eu entrei aqui no trabalho justamente porque era de madrugada. Então, tipo assim, eu saía da escola, né, ia pra empresa lá, passava a madrugada, vinha pra casa, né? Não, eu ia para outros lugares. Depois eu ia pra casa, dormia e daí então eu voltei para a escola, enfim, fazia aquele ciclo. Se aquilo mudava cada semana, eu não conseguia planejar a minha vida, né? E não era só eu, outras pessoas estavam em situações parecidas, né? Então isso começou a dar um estresse muito grande lá na empresa, né? A ponto que os próprios funcionários pediram, e aí a própria empresa daí acatou, nesse ponto eles foram bem inteligentes, falaram assim, para de fazer rodízio, a gente não quer ter rodízio. O cara que quer trabalhar de madrugada, quer trabalhar de madrugada porque ele tem as razões dele, né? O cara que quer trabalhar de manhã, o cara quer trabalhar de manhã porque tem as razões dele. Se alguém, por alguma razão, por algum motivo, quiser mudar de turno, aí que procure lá a chefia, o RH, ou o que seja, e faça essa alteração, né? Quando eles fizeram essa parada, resolveu uma boa cuidado da carga de estresse que tinha lá no trabalho, tá? Porque realmente é isso, gente. Por exemplo, o relógio biológico, eu me lembro, tá? Eu que trabalhava lá, né, das 11 às 7, né? Chega uma hora que o teu corpo, não é que acostume, tá, gente? Esse papo de que você acostuma não é bem assim, você não acostuma. Eu fiquei nem lembro quanto tempo eu fiquei lá, uns 8 meses, não foi muito tempo que eu trabalhei nessa empresa, não. Uns 8, 10 meses que eu fiquei lá, não deu um ano, né? Mas e mesmo depois de um ano, meu relógio biológico não estava acostumado a virar madrugada, né? Sofria bastante ainda com isso. Mas era um tipo de coisa assim que era preferível
do que ficar alterando, sabe? A cada semana, uma semana você dorme de madrugada, outra semana você dorme de manhã, outra semana você dorme de noite, era horrível, né? Então é preferível ter uma rotina, ter uma estabilidade e ir, né? Enfim, né? De novo, esse aqui é o tipo de coisa que é bem como está aqui, ó. As empresas, os setores, vocês amanhã depois que vão estar aí, né, gerenciando pessoas, vão ter que desenvolver estratégias, principalmente ouvindo seus funcionários, ouvindo lá quem é o chão da fábrica, né, para ver o que pode ser feito para minimizar essa pressão, essa tensão emocional que o trabalho naturalmente vai causar, tá bom? Então aqui não tem muito como escapar disso. Bom, gente, não quero mais alongar, então é mais ou menos isso aí, tá? Então aqui a gente encerra a parte de fadiga, encerra o texto, né? Como aquilo que eu tinha falado para vocês. Tem mais coisa lá na apostila, tem 60 páginas lá, aquela apostila, tem bastante coisa, leiam lá o resto. Mas para nós aqui, por hora, para a disciplina, a gente vai parar aqui, tá? Não vamos mais continuar nesse conteúdo. E aí, a partir do próximo vídeo, próxima aula, aí a gente começa um conteúdo novo, que agora eu não me recordo, teria que olhar o plano de ensino para ver qual é o próximo texto, tá bom? Mas aí, dúvidas, né? Anotem qualquer coisa que ficou aí confusa ou que vocês não entenderam, que quando a gente tiver o nosso encontro presencial, a gente responde, troca aí alguma ideia, ou escreve aqui embaixo nos comentários, se conforme for eu também posso esclarecer por aqui, tá bom? Então é isso aí, bons estudos, um abraço para todo mundo, até mais e tchau!